Olá, minha gente. Estou aqui hoje para conversar com vocês. Quero publicar mais um vídeo, mas também quero conversar com vocês para poder fazer uma correção de uma afirmativa que eu fiz e que não era correta naquele tempo. Foi no vídeo passado, quando eu falei que Paraguai era governado pelo ditador Perón. Um grande engano meu. Era governado pelo presidente Alfredo Stroessner. Pois é, depois, quando ele saiu do Paraguai, já terminando a sua ditadura lá, ele correu para o Brasil e ficou aqui homiziado, aqui, morando no Brasil por muitos e muitos anos. Naquele tempo era ditadura aqui, ditadura lá, ditadura na Argentina, ditadura no Chile. Eram as ditaduras. Naquele tempo era ditadura pelos sete cantos. Pois é, eu queria conversar com vocês a respeito dessas coisas, fazer essa correção. Quem fez essa observação para mim foi o Bruno Barcelos, de uma cidade que fica lá em Minas Gerais, chamada São Roque de Minas. Ele tem ali uma pousada. Quero mandar para ele um grande abraço. Quero agradecer. Ó, Bruno, muito obrigado. Foi bom você me corrigir. Fiquei muito feliz que você estivesse atento à minha publicação. É isso, gente. Manifestem-se, corrijam-me, apontem para mim. Dizem se gostaram, digam se gostaram ou não gostaram do que eu estou publicando. E, inclusive, façam correções dessa, porque isso é chamado, antigamente, a gente chamava lapsus memoriae, quer dizer, esquecimento da memória. Pois é, erro da memória. Então, sabendo disso, eu queria conversar com vocês isso. Estejam atentos ao que eu digo. Muito obrigado. Mais uma vez, Bruno Barcelos. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Meu forte abraço para você. Olha, gente, queria falar com todos vocês. Muita gente que compartilha meus poemas. Alguns deles comunicam comigo, outros deixam o like ou não like, ou dislike. Mas é isso, é o gostei ou não gostei. Mas principalmente gostaria que vocês compartilhassem os meus poemas. É uma história de amor, uma história verdadeira. Parece fantasia, mas foi verdade, ela ocorreu. É a história da nossa vida, minha e da Leide, a minha mulher. São mais de 50 anos de casado. Pois é, então, meus amigos, minhas amigas, meu pessoal estejam atentos. Hoje a poesia minha tem o título de Ditado. Ela foi feita em 1982. Então, com vocês, a minha apresentação de hoje, 1982, Ditado. Ao sairmos de Conceição do Araguaia, deixamos para a mocidade da igreja a nossa mesa de ping-pong e o fogão nosso. Seria para a turma fazer o sanduíche nas reuniões sociais que começavam a acontecerem. O reverendo Bill, ou James Jennings, a igreja com ele iria estar sendo cuidada por pastor presbiteriano de verdade, homem acostumado às dificuldades próprias das cidadelas do interior do Brasil. E minha parte foi outra cidade que eu deixei com pesar. Eu gostava e gosto do pioneirismo e da luta para trabalhar e acontecer.
Eu me sinto bem em ser aquela pessoa necessária e que chega para encaixar-se no seu próprio espaço. Mineiros me atraía por essa faceta de haver uma clientela que vinha de longe, às vezes de Cuiabá, outros de Brasília. Isso para não dizer do vai e vem daqueles que vivem nas cidadelas que distam cerca de 200 quilômetros. Desde 1948, os médicos estavam na cidade e pela qualidade da medicina praticada foi que Mineiros tornou-se um centro muito importante para toda aquela região, tendo presentemente 4 hospitais. Dessa maneira, desse modo, em Mineiros, eu estava de acordo com o status quo dentro da igreja. Pela graça de Deus, eu mudara meu alinhamento teológico. E então, sendo aquele mesmo pastor da igreja, estávamos concordes, mas velhaco ou mais experiente, eu não quis e nem busquei encargos ou encargos eclesiásticos. Fiquei na minha. Sempre que podíamos, víamos a Goiânia. Hospedávamos na quinta. A gente vinha na sexta-feira à noite e voltávamos no domingo também à noite. A estrada agora era asfaltada e as viagens sem mais problemas, senão a distância. Naquele ano, tratamos de colher araticuns na Semana Santa. Quando eles estão amadurecendo, inclusive, tomei de um tatu a única fruta madura que cheirosa me atraíra até ela. E lá estava ele. Claro que deixei um pedaço para o bicho. Adquirimos um lote numa viela, compramos o direito hereditário numa casa que ficava na praça mais antiga da cidade. Era um casarão apaixonante, segundo minhas perspectivas, é claro. Todo assoalhado de tábuas grossas, o porão alto permitia com facilidade a gente especular os arredores por ali. O travamento da casa de aroeira, os janelões azuis e os restos de um antigo pomar, tudo atraía-nos, principalmente a mim. O hospital tinha um serviço de capelania. Nelly Maria de Freitas era a capelã. Havia feito o curso teológico na Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo, e estava disposta aos trabalhos evangélicos que chegassem. Os doutores Filgueiras, Júnior, Demilson Serafim e Dr. Carlos Dele Eugênio, proprietários do Hospital Samaritano, estabeleceram o trabalho de capelania em definitivo. Tínhamos reuniões de estudos bíblicos visando os nossos trabalhos de médicos cristãos. Os nossos filhos no colégio Erasmo Braga e estudando piano com Dona Eduarda, a esposa do Dr. Filgueiras. Desde que a conhecera, em 1969, já era o braço forte do setor musical da igreja. Inclusive, chegamos a ensaiar algumas músicas para que eu pudesse cantá-las. Alguns solos nos cultos. Todavia, não cheguei a tanto e creio que pelas muitas vindas a Goiânia e disponibilidade de tempo. Comparecemos no congresso da Unis em Petrópolis, Rio de Janeiro. Fomos no meu carro. Leide, Nelly, Paulo Mota, meu sobrinho, hoje médico. Na ida, deixamos as crianças em Araxá. E ao voltarmos, fizemos a viagem mais puxada ou longa de que eu já participei. Saímos do Colégio Adventista, onde ocorrera o encontro, próximo de Petrópolis, às 2 horas da madrugada. Passamos pelo Rio de Janeiro, por Belo Horizonte, e fomos almoçar em Araxá. Com as crianças no carro, viemos em direção ao estado de Goiás. Passamos por Itumbiara, seguimos na direção de Rio Verde e de lá para Mineiros, aonde chegamos mais de meia-noite. Nunca passei tanto sono dirigindo um auto.
Em 1969, não havia gaúcho na cidade de Mineiros, mas em 1982 fervilhava. Era sulino por todos os cantos. Histórias e mais histórias eram contadas de como chegavam, estabeleciam e ganhavam dinheiro. Plantações inacabáveis de soja. Muitos alugavam suas terras para receberem em soja. Soja era moeda circulante. Com base na safra, comprava-se carros, terras e implementos agrícolas e máquinas para o manejo do cerrado. Quando saímos para buscar araticuns, foi difícil. Encontramos algumas negras de cerrado. Chapadão do Céu, nas nascentes do Rio Araguaia, estava crescendo e desapareceram os gabirobás das margens da BR, que demanda a Cuiabá, devorados que foram pelas plantações de soja. Casos pitorescos ocorreram e não os relatarei porque não está no nosso objetivo. No meio dessa azáfama, para lá e para cá, com nossos dilemas ou com nossos problemas de ordem relacional, desse ano separei o poema Ditado. Ditado. Mineiros, 18 de dezembro de 1982. Como fere quem como fera confere. Com fúria, com furor, só instintos. Sem fervor, sem favor, sem amor. Quem como fera confere, como fera será conferido.